Começando mais um vídeo maravilhoso nesse canal maravilhoso. E vamos comigo para mais essa decoração maravilhosa que vocês amam demais. Estou aqui, gente, muito feliz porque eu bati os meus 1.000 inscritos. Graças a Deus, uma meta alcançada aí. Graças a vocês que estão aqui comigo e estão amando meus conteúdos com bastante comentários aí e eu sempre ajudando vocês, que é o meu objetivo aqui nesse canal, tá? Então, esse vídeo não sai dele porque ele está perfeito. Hoje você vai acompanhar comigo aqui como fazer uma linda decoração em chantininho. Então, não sai desse vídeo aqui maravilhoso. Já deixa teu like aqui, um coração, o que você tiver de comentar, fala aqui embaixo, tira a tua dúvida que eu vou ajudar você, tá? Então, fica aqui comigo e vamos para mais essa decoração. Como vocês sabem, sempre trabalho com o chantilly Amélia, como eu mostrei aí para vocês. Tô fazendo o meu batimento, tá? O meu chantilly tá bem geladinho, coloquei na geladeira, já tava já uns 2 dias lá. Coloquei uns 20 minutinhos num congelador antes de fazer esse batimento e agora eu fiz o batimento com ele bem geladinho, ele fica bem grossinho, então o ponto fica muito top. Então, vamos para mais essa aula aqui. E esse bolo vai ser um bolo em chantininho também, né? Como vocês estão vendo aí. E vai ser um bolo de 2 andares, tá bom? Então, aí já separei tudo que eu vou precisar. Meu bolinho já tá ali, já tirei da geladeira. Tá ali, acho que uns 5 minutinhos que eu tirei da geladeira. E vou fazer com vocês aqui essa decoração, tá? Então, fiz o meu batimento ali. Vou deixar ele pegar o ponto e vou mostrando aí pra vocês, tá certo? Já separei todos os utensílios que eu vou estar usando, que é a espátula de silicone para fazer a hidratação, tá? Do meu chantininho, a hidratação e o tingimento, a espátula de alisamento e a outra espátula que eu gosto de fazer a quina do bolo, tá? Coloquei também ali o leite condensado. Dessa vez eu tô usando o Betânia, gente, porque aonde eu compro não tinha o Damari, mas quem sabe, quem já sabe, quem vê aqui meus vídeos sabe que eu só uso o Damari, tá? Só quando é alguns casos que realmente não tem, aí eu tenho que comprar a Betânia. E aí, tirei também já o meu bolinho ali. Esse diâmetro vai ser um bolo da forma 22, tá? Que vai ser um bolo de 4 quilos. Normalmente, eu faço de 3 quilos, né? Que é o da promoção. Mas aí, dessa vez, a cliente quis um bolo de 4 quilos. Então, eu vou fazer uma forma maior e a outra menorzinha em cima, tá bom? Então, aí, gente, terminou o batimento do meu chantininho, tá certo? E vou fazer a hidratação e o tingimento aqui com vocês. O meu ponto já está no ponto de bloco, tá? Desculpa, de bloco não, de furo no meio, fica um furo no meio, tá bom? Quando o chantininho está no ponto correto. Então, esse bolo vai ser um bolo na cor vermelha, no bolo de baixo, e vai ser na parte de cima um bolo branco, tá bom? Então, aí eu vou fazer primeiro o chantininho branco, tá? Vou hidratar, como vocês viram aí, coloquei um pouco só de leite condensado para fazer essa hidratação. E depois eu vou fazer o vermelho, tá bom? Então, aí cheguei o ponto, né, que eu gosto de deixar ele bem hidratado. Ele fica bem cremoso, como vocês estão vendo aí, ó. Fica com pouquíssimo ar no chantininho. E aí, eu vou reservar esse para fazer o bolo de cima, tá bom? Eu preferi fazer primeiro o bolo, a hidratação branca, porque como esse aí é o vermelho, né? Para eu não tá lavando novamente a espátula. Então, aí eu vou estar usando o vermelho, tá? Coloquei uma quantidade considerável aí, porque vermelho, cores intensas, tem que ter um pouco mais de cuidado para não perder o ponto, tá bom, meus amores? Então, vocês colocam uma quantidade bem generosa,
do vermelho, preto, para você praticamente bater o tom desejado, tá bom? Porque se você botar um pouquinho, mexer, aí bota mais um pouquinho, mexe de novo, o que é que vai acontecer? O teu chantininho vai desandar, ele vai ficar muito mole. Então, vocês estão vendo aí que a primeira vez que eu coloquei não tava um vermelho, eu já vi que não tava um vermelho tão intenso. Então, aí eu coloquei mais anilina vermelha e já coloquei a minha hidratação, tá? Já para quando eu mexer, ficar tudo misturado de uma vez só, tá? Uma dica aí muito boa para você que está iniciando, que tem muita gente que tem dificuldade de fazer cores fortes. Então, aí eu tô explicando a vocês como vocês devem fazer para não ter erro, tá bom? Então, aí eu fiz a minha hidratação, tá? A cor, vocês estão vendo que já tá ficando intensa do vermelho e coloquei um pouco só de leite condensado, tá bom? Porque a hidratação, quando a gente coloca a anilina, ela já tá hidratando o nosso chantininho, tá bom? Se você não sabe, fique sabendo. Se você coloca a anilina, você já tá hidratando o teu chantininho, porque colocou algum tipo de líquido nesse chantininho. Então, observem isso, tá bom? E aí, como vocês viram, eu coloquei só um pouquinho do leite condensado para poder colocar, para poder finalizar o chantininho, tá bom? Então, aí, vou preparar o meu bolo agora para poder fazer a decoração. Esse bolinho aí ficou mais ou menos 12 a 13 horas na geladeira, na parte de baixo, tá? Então, aí ele tá bem firme, recheio estruturado, massa estruturada, tá? É o que a gente precisa para poder ter um resultado bem legal no final da decoração, tá? Então, aí eu vou desmontando o meu bolo, tá? Com cuidado, vou ver, antes de tirar a forma, vou ver se ele está bem centralizado, tá? Para depois eu não ter que estar colocando a mão na massa para poder estar alinhando ele num prato. Então, tirei o saquinho aí, olha como ele tá bem recheado, bem retinho. Essa parte branquinha aí, gente, é porque quando a gente vai fazer a massa, ele não mistura muito bem com o chocolate, aí fica às vezes um pedacinho assim de massa branca, tá? Isso é super normal quando a massa ela não é muito misturada, tá? Mas isso aí não vai interferir em nada, tá? Então aí meu bolinho está prensado, bem recheado, e agora eu vou começar a fazer a decoração aqui com vocês. Lembrando que todo o chantininho que ele é tingido e quando a gente deixa ele paradinho, a cor ele vai ficando mais intenso, tá? A cor ela vai ficar mais intensa. Então, se você começou a bater, está de uma cor, quando você deixar lá mais ou menos 10 minutinhos lá, você vai ver que a cor ainda ficou mais intensa, tá certo? Então, isso é uma dica também muito importante para quem quer fazer cores fracas, de tons bem suave. Então, tem que prestar muito atenção, tá bom? Para vocês não errarem o tom que vai ficar na finalização do bolo de vocês. Então, aí, coloquei na minha manga de confeiteiro, tá? Essa minha manga de confeiteiro é a maior que eu tenho, é a G, certo? Porque se você comprar a média ou a pequena, elas são mais em conta. Porém, você vai ter mais dificuldade, vai melar mais a mão, então vai ficar muita agonia. Pessoas que estão iniciando, então prestem atenção nessas dicas que eu estou passando para vocês, que são muito valiosas, tá bom? Vão ajudar muito vocês aí no dia a dia, quando vocês estiverem fazendo a produção de vocês. Então, não tenham pirangagem de investir em comprar uma manga de confeiteira maior, tá? Uma espátula melhor, uma bailarina melhor. Porque se você quer realmente trabalhar com a confeitaria, vocês vão precisar de utensílios profissionais, tá bom? Para evitar perrengue no dia a dia,
tá bom, meus amores? Vocês viram aí que eu passei a espátula, tá? Vocês viram? Então, por que eu faço isso? Porque eu vejo que o recheio já está passando. Vocês sabem que eu não coloco os meus recheios até a ponta, né? Já para não acontecer isso, tá bom? Vocês viram que eles estão bem, ele tá bem recheado. Então, ele passou um pouquinho, então eu passo a espátula para poder ele ficar bem lisinho junto com a massa, tá? Rente a massa. Então, aí, como vocês sabem de costume, eu sempre faço minha decoração assim com a manga de confeiteiro, sempre colocando o chantininho, cada tirinha dessa, uma em cima da outra, bem juntinha, porque aí facilita quando a gente for usar a espátula, tá bom? Quando a gente for alisar com a espátula, vai melhorar muito, porque a gente não vai precisar colocar chantininho e tá fazendo reparações para tirar aqueles buraquinhos que fica, tá bom? Então, aí, coloquei em todo o meu bolo, tá certo? Vocês viram que aí em cima eu não coloquei. Por quê? Porque eu sempre gosto de fazer assim, eu sempre tenho mais ou menos uma medida de quanto é que eu vou usar em cada chantininho. Então, para não ter desperdício, eu faço o seguinte, eu vou tirando lá da lateral e vou colocando em cima. Tiro da lateral e coloco em cima. Não é muito, tá, gente? Não é para tirar muito da lateral. É só o excesso mesmo. Então, vocês viram aí que eu não tive desperdício quase de nada desse vermelho. Vocês viram que lá o bol saiu praticamente o chantininho todo, né? Então, aí, ó, eu vou tirar o excesso de cima, vou tirar o da lateral e vou só alinhando, tá? Com a espátula levemente inclinada nessa parte de cima e nessa de lateral levemente também inclinada. A gente não pode abrir muito a espátula porque o chantininho vai sair. E se vocês fecharem muito, o chantininho, ele não vai ficar na posição, no alinhamento correto, tá bom? Vocês vão ter mais dificuldade. Então, vocês deixam aí ela mais ou menos 3 dedos do bolo, tá bom? E aí, eu vou usar essa espátula que tá na referência que a cliente mandou para mim. Essa espátula, ela tem uma profundidade que precisa ter um pouco mais de cuidado se a gente colocar menos chantilly nesse bolo, tá? Porque como ela é mais profunda, então eu preciso de mais chantininho. Quando a espátula ela é mais rasa, você pode colocar menos chantininho, tá bom? Então, quando eu cortei a manga de confeiteiro, eu cortei ela um pouco maior para que saísse mais chantininho, porque eu sabia que eu teria que usar essa espátula, tá bom? Então, aí eu vou com ela novamente, tá certo? Com muito cuidado para a textura ficar bem linda, bem perfeitinha. E depois eu vou tirando o excesso da quina, tá bom? Não reparem essa mosca, gente. Chegando Páscoa, chegando esse tempo, fica horrível. Aqui aparece muita mosca. Eu acho que não é só aqui, né? Na casa de vocês, com certeza, tá bastante mosca também. Então, aí eu vou fazer um efeitozinho em cima, tá? Pra poder o bolo não ficar só liso na parte do topo. Então, aí eu vou usar a espátula novamente só para subir um pouco a quina, tá? Que eu gosto de deixar a quina, dependendo do modelo, eu gosto de deixar a quina dos meus bolos imperfeitas. Não são altas, tá, gente? Não é aquela quina muito alta. São quinas imperfeitas, bem pouquinho. Então, aí tá pronto o meu bolo de baixo, tá certo? Eu agora vou limpar o prato e vou para o bolo de cima, tá bom? Então, aí vocês vão acompanhar aí o bolinho de cima, que é a mesma coisa, tá, gente? É a mesma coisa que eu fiz no bolo de baixo. Hidratei, como vocês viram aí, ele tá ali reservado. Vou colocar na lateral, depois vou para cima, faço toda a lateral, com a espátula reta, tudo direitinho, tá bom? Vou deixando passar aí pra vocês o bolinho de cima, tá bom?
Vou tirar aí esse bolo para poder estar usando a bailarina para o bolo de cima, tá? Esse bolo de cima, eu já fiz o guindaste. Em outro vídeo, eu vou mostrar para vocês, tá bom, gente? Não vou prometer agora, tá? Mas em outro vídeo, se der, assim que der, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer esse guindaste caseiro. Não precisa você estar usando bolos com aqueles suportes firmes que são mais de R$ 30. Esse meu guindaste aí é bem baratinho e vou fazer um vídeo especificamente só mostrando como é que eu faço o meu guindaste caseiro, tá bom, meus amores? Então, se você chegou até aqui e ainda não deu seu like, já coloca teu dedo aí nesse like, já comenta, já compartilha, porque eu sei que vocês estão amando os meus vídeos, tá? E eu faço com muito amor, vocês sabem disso. Então, já continua aqui no vídeo e eu vou estar mostrando a vocês como é que eu vou fazer essa decoração da parte de cima. Também, ó, gente, tô fazendo do mesmo jeito aí, tá vendo? Vi que tem recheio passando, eu venho e coloco pra dentro, tá bom? Então, fica aí com a continuação desse vídeo, dessa decoração aí de cima, e já já eu volto aqui com vocês. Concluímos a parte da decoração, né, do preenchimento, do alisamento e da textura. Agora, eu vou estar passando o bolinho de cima para
o bolinho de baixo, tá? A gente vai fazer agora a sobreposição de um bolo de 2 andares. Então, aí embaixo eu já coloquei os meus caninhos, tá? É só vocês colocarem os caninhos na altura do bolo, tá bom? Um caninho bem firmezinho que se chama pega-balão. E aí, ó, como vocês estão vendo, né? Eu mexi aí para vocês verem como fica firme o meu suporte caseiro. Então, aí eu venho e coloco só o bolo em cima do outro. E esse caninho, como ficou passando, eu corto, tá? Eu enfio ele até lá dentro. Quando eu vejo que topou no prato, no cake board, eu venho e empurro, tá bom? E aí eu sei que para o transporte, esse bolo de cima, ele não vai correr porque está preso no bolo de baixo, tá certo? Então, aí tá feita a sobreposição, o bolo está bem seguro e agora vou estar mostrando para vocês a decoração do bolo, né? Aí até então ninguém sabe qual é o, o tema, né? Mas logo, logo vocês vão saber que vai ser agora que vai ser o tema da Minnie Vermelha. Esse tema, gente, eu amo fazer. Particularmente, eu amo fazer. Pense no tema lindo. Quando tem bolo assim, nesse modelo, eu já sou, amo já fazer bolo, né? Quando é esse tema é que eu amo ainda mais. Olha que perfeição esse topo 3D. É muito lindo, muito lindo. Então, vou colocar aí um a um. Olha a perfeição com esse acetato, gente. Não, não, amo demais. Então, se vocês gostam também desses tipos assim de topo, coloca aqui embaixo. Me diz o que vocês acham de bolos com topo em 3D, que é esse topo aí. Lembrando que os topos são à parte, tá, gente? O cliente ele vai pagar por eh, esse topo, tá bom? No fim do vídeo, eu vou colocar aqui o preço que eu cobrei nesse bolo, como vocês gostam de saber, né? Vou colocar o preço sim aqui, tanto escrito como eu vou falar o valor, tá certo, gente? Muita gente, às vezes, em vídeos que eu faço assim narrado, as pessoas têm dificuldade de saber o valor. Eu, às vezes, em alguns vídeos, eu coloco, porém, o pessoal fica comentando embaixo, eu não vi o valor, mas tá escrito. Então, eu vou colocar escrito e vou falar, tá bom? O valor no fim do vídeo, quanto foi que ficou esse bolo aqui, que particularmente eu amei. Então, vou colocando um a um aí, esses rostinhos dourados, ficou a coisa mais perfeita do mundo. Então, eu vou colocando um a um aí com cuidado para não bater no chantininho. Existe uma pinças, gente, para pegar o topozinho e colocar no bolo. Eu até tenho, gente, mas eu acho que não tem necessidade, sabe? Tem coisas que não tem necessidade de se fazer. É só você ter cuidado e colocar, com cuidado para não bater, tá bom, meus amores? Mas se você tiver dificuldade, vocês podem pegar uma pinça, essas de sobrancelha mesmo, tá, gente? E também tem a que é de própria para confeitaria, mas elas são mais caras. Então, vocês podem comprar essas baratinhas mesmo de sobrancelha, que é R$ 3, a mais baratinha, e você usar apenas em confeitaria, tá, gente? Por favor, não utilize em uso pessoal para depois lavar e usar em confeitaria. Não façam isso, tá bom? Então, vocês podem estar usando também desse jeito que eu estou explicando para vocês. E aí, o bolinho vai dando vida, né, gente? Vai ficando muito harmônico, muito lindinho. Então, aí eu fui vendo como é que ficaria melhor os corações e fui posicionando aí da melhor forma. Lógico, parecendo muito com a referência que a cliente mandou. Aqui no vídeo eu vou colocar a referência, tá? Que a cliente mandou. No fim do vídeo eu vou colocar a referência que ela colocou, que ela pediu e também o valor, tá bom, meus amores? Então fica até o fim do vídeo para vocês verem essas informações que também é muito importante e vocês também
passa aí o valor, tá? Agora lembrando que é de região para região. Aqui tem muita gente que não sabe aonde eu moro. Eu moro em Olinda, Pernambuco, tá bom? Então, esse valor que eu passo para vocês é daqui da minha região. Então, fiquem atentas a isso. Tem locais que é muito mais em conta um bolo desse, de 4 quilos. E também tem em lugares que são muito mais caros do que o preço que eu vou passar aqui para vocês. Então, tem que ter muito cuidado, tem que fazer uma análise de preço para vocês não errarem. E esse foi o resultado maravilhoso demais, essa decoração da mina e vermelha com um topo 3D. Minha gente, eu sou apaixonada por bolos que o cliente pede esses tipos de topo 3D. Minha gente, fica a coisa mais linda. Olha que perfeição. Bem retinho, ó, bem hidratado. A textura ficou perfeita. Ó, não tem nenhum tipo de ar, tá vendo aqui aquelas bolinhas? Tá vendo? Bem perfeitinha. Gente, ficou a coisa mais linda esse bolo. Fiquei apaixonada. Esse aqui eu vou ajeitar um pouquinho porque tá indo pra frente. Mas esse foi o resultado, como ficou lindo. Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa decoração. Já deixa um coraçãozinho aqui, comenta alguma coisa se você tiver alguma dúvida, tá bom? E é isso. Vou finalizando mais essa decoração e também esse vídeo aqui com vocês. Já deixa teu like e não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder essas lindas decorações que eu passo aqui gratuitamente para vocês. Um cheiro e fiquem todos na paz.